Começando aqui a apresentação, teorias de gigagem e funcionamento do Gig Denver, pós-graduação de Engenharia de Minas, Faculdade Unileia, professora Jordana Garrido. Falando um pouquinho aqui, uma introdução, né? Os primórdios da mineração, o minério moído misturado com água sob agitação em recipientes rudimentares já revelava que as partículas mais pesadas concentravam-se no fundo desses recipientes, né? Posteriormente, descobriu-se que o recipiente com um fundo poroso, dotado de pulsação ascendente e descendente, produziria uma separação mais eficiente e rápida, né? Assim, então, a era da gigagem, tá? Na sua forma primitiva. Esse método de concentração de minérios teve o seu apogeu durante o século XX, no entanto, ainda hoje é utilizado com sucesso nos casos aí em que a escala de produção, a granulometria e a diferença de densidade dos minerais permitem sua aplicação. Na gigagem, os minerais do minério mais densos, quando liberados, repousam sobre uma superfície perfurada, chamada de tela, formando um leito aí com profundidade, algumas vezes maior que o diâmetro de uma partícula do minério. Esse leito submerso aí em água é submetido a um movimento pulsante, ascendente e descendente, com o propósito de causar o movimento das partículas mais densas aí no fundo da célula do Gig. As partículas mais leves do minério concentram-se no topo do leito, né? Outros fluidos também podem ser utilizados, entretanto a água universalmente aí utilizada nesse processo, tá? Hoje o Gig é utilizado com sucesso na pré-concentração de minérios dentro dos seus limites aí granulométricos, tá? O equipamento possui construção barata, além da operação de manutenção relativamente simples, né? Mesmo assim, para o sucesso da operação existe aí um operador treinado e hábil, tá? Os equipamentos modernos possuem dispositivos especiais que facilitam de forma significativa o trabalho do operador, todavia a gigagem continua aí a ser uma arte. Na prática, a distribuição granulométrica e a densidade das partículas do minério são os elementos básicos para a otimização do processo. Tá? Esse aqui é um pouquinho da introdução. Falando um pouquinho da amostragem aí e preparação. A quantidade de amostra utilizada nos testes deve ser representativa do jazimento e, na prática, quanto maior a amostra, mais confiável é o resultado obtido. A quantidade da amostra depende da capacidade do processamento do equipamento utilizado e da finalidade dos estudos. Na realização desses testes preliminares, em escala piloto, uma operação unitária, uma amostra de 50 kg de minério é suficiente, tá? Na preparação, a amostra depende da aplicação no teste. Em casos particulares, são usadas amostras de a granulometria abaixo de 75 milímetros. Entretanto, o mais usual é o emprego da amostra com granulometria abaixo de 25 milímetros, ou mais fina. E, em princípio, a amostra deve ser fragmentada com a finalidade de produzir uma alimentação com granulometria abaixo de 25, desde que esteja assegurada a liberação do mineral útil, para não haver aí uma perda na fração da granulometria acima dos 25 milímetros, tá? A deslamagem é necessária quando há argila no minério, tá? Quando não tem argila não é necessário. E a quantidade excessiva de argila ela pode aumentar a densidade da suspensão da água, né? Argila, bem como a viscosidade, prejudiciais à separação. Por isso que a deslamagem é necessária nesse caso. A classificação do minério depende da aplicação, seleção e equipamento e da diferença da densidade entre os minerais serem separados, aqueles que compõem a ganga. Continuando aqui, falando um pouquinho agora do equipamento e procedimento operacional, né? No mercado aí tem uma variedade de tamanho de formas de guindes que são usados nos estudos de concentração de minérios. Tem equipamentos aí cujas células possuem dimensões de 100 por 150 milímetros. Esses equipamentos aí são usados em testes preliminares de laboratório, tá bom? E os resultados aí são apenas qualitativos. As investigações tornam-se mais confiáveis quando utilizam equipamentos maiores. Isso é aqueles que empregados em operações piloto, por meio dos quais são determinados os parâmetros necessários ao dimensionamento de equipamentos industriais, bem como a elaboração de fluxogramas de concentração. Tá?
O desafio das investigações aqui fundamenta-se na identificação dos fluxogramas de concentração aplicáveis ao processamento do minério, bem como estudo de variações. Portanto, uma campanha aí de testes de gigagem, muitas vezes em escala contínua, elas se tornam aí indispensáveis para prover de forma confiável, entre outras, as informações aqui, como distribuição granulométrica do minério, adequada ao processo, vazão de alimentação, velocidade de pulsação, tempo de resistência do minério e ver balanços de água aqui, mas e metalúrgico. Continuando aqui com a parte de equipamentos e procedimento operacional, sucesso das investigações depende da habilidade e experiência do operador, bem como da infraestrutura básica para a realização dos testes. Tá? Logo antes de iniciar a operação de gigagem, o operador ele deve conferir se todos os equipamentos e materiais relacionados aqui no quadro 1 que eu vou mostrar a seguir, eles estão disponíveis para o uso aí durante os procedimentos experimentais. Tá? Ele também tem que verificar se todos estão funcionando bem, né? E disponíveis aí para a execução dos testes. Vou mostrar agora o quadro 1 aqui dos procedimentos materiais utilizados nesses testes. Aqui está o quadro. Então, procedimentos aqui de item 1 a 8, né? Então, 1 é providenciar a limpeza completa de todos os equipamentos, verificar o alimentador vibratório, né? E se o jig está funcionando, conferir a disponibilidade da água com qualidade, sem turbidez, né? O minério em toda a amostra ele também deve estar lavado, sem lama, sem granulometria e com a granulometria adequada para o teste. Tá? A quantidade de bolas deve ser suficiente para a formação do leito e averiguar também a disponibilidade de diferentes tipos de telas, né? Em bom estado de conservação, é óbvio. Examinar também o funcionamento de todas as válvulas, se as tubulações da entrada e saída dos fluxos estão livres, sem entupimento. Tá? Aqui a alimentação e a amostragem também, ela deve ser feita de maneira que a polpa seja distribuída igualmente em toda a seção da célula. Né? A velocidade ela deve ser elevada e depende do equipamento e do tipo de minério tratado também. Tá? Aqui também o primeiro ensaio tem por finalidade o ajuste do circuito e a formação do leito do jig. As etapas preparatórias aí, os ensaios subsequentes à amostragem, né? Como se faz a amostragem no jig, visando aqui o balanço da massa e metalúrgico, né? Os produtos de teste são secados, pesados e quarteados para uma tomada de alíquotas destinadas à análise mineralógica, química, balanço de água, massa, metalúrgico, dentre outros. Aqui o leito do jig ele deve ser inspecionado para avaliar se há alguma irregularidade na formação do mesmo e a amostragem não deve remover grande parte da alimentação. Os testes podem ser realizados aí usando uma alimentação recomposta com base aí nos produtos da gigagem, concentrado, misto e rejeito, principalmente quando ele se trata aí de amostras pequenas. Tá? Seguindo aqui com as variáveis operacionais, né? A gente pode ter aqui algumas variáveis. Chegando aqui na tela do jig, né? A tela do jig aqui ela é projetada para ajustar o compartimento que lhe é apropriado e deve ser removível para eventuais trocas durante as investigações. Sua vedação aqui junto às paredes da célula do jig ela deve ser feita com massa de calafeto, né? Que pode ser utilizada aí mesmo com jig operação. Tá? Aqui o desenho esquemático do jigs, David Ball, os detalhes do leito aqui e a tela grande, né? Aqui a função da tela é evitar a passagem das bolas, que compõem o leito aí da célula do jig. E também aqui vários materiais são empregados na composição do leito, como martita, magnetita, a galeno, alumínio, chumbo, bronze. Mas os mais utilizados aqui são as bolas de aço. Tá? Seguindo aqui, velocidade e amplitude da pulsação. A velocidade aqui da operação ela varia de 200 a 325 pulsações por minuto, tá? Entretanto, a velocidade de 300 aqui é a mais utilizada na prática, tá? Pulsação, de algum modo, varia aqui de acordo com a velocidade e o tamanho das partículas do minério. Com a velocidade mais elevada, no caso dos minérios finos, aqui utiliza-se pulsação mais curta, né? Com baixa velocidade aí. Para facilitar aqui a formação
do leito do Jigs, o usual é iniciar a operação com uma pulsação mais curta e com vazão de água mais elevada, tá? Aqui 2 comentários que resolvi colocar. Eles possuem baixo custo operacional, mas requer aqui considerável habilidade do operador se a diferença da densidade dos minerais a serem separados não for tão significativa, tá? Os jigs aqui, eles são de fácil acesso para inspeção, eles são, na sua maioria, aí, tratamento de minérios, possuem limitações na concentração de minérios e granulometrias finas, né? Eles não conferem aí uma solução para aproveitamento global dos minérios. Eles possuem consumo de água muito elevado, todavia o reuso da água nesse processo é muito feito com uma certa facilidade, tá? Os jigs, eles são pouco empregados na concentração de minérios sulfetados, em que a flutuação atua com maior eficiência, né? Essencialmente aí as faixas granulométricas finas. Aqui essas referências bibliográficas, né, que eu coloquei, tá? Para mostrar aqui como é que foi feito o trabalho. Eu agradeço aqui, obrigado.